Estamos de volta aqui no terceiro bloco do Falando Nisso, que está entrevistando o fotógrafo gênio Gustavo Franco, aqui com a gente. Quero lembrar vocês, antes de a gente ir para essa terceira parte do Falando Nisso, que você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo... Esqueci o nome. Periscope. Pelo Periscope, que o André ele filma alguns bastidores nossos, que é bem legal, você consegue saber o que está acontecendo por trás das câmeras. Tem o nosso Snapchat, que tem o mesmo propósito, só que videozinhos de 10 segundos. Tem o Facebook, que tem de tudo de mais lindo e maravilhoso lá, imagino que quase todo mundo já está lá. Temos o Instagram também, o Twitter, onde você consegue notícias quentinhas aqui da Fotos TV, do universo da fotografia. E o YouTube, que é onde a gente coloca trechos de aulas, trechos de dicas, enfim, um material super rico. Então vale a pena, além de você se inscrever no canal, dar um curtir em tudo. E caso você não goste de alguma coisa, é só fechar a janela, não precisa não. Ah. Oi? E o Gustavo também tem os suas redes, né? Então, galera que tem Mac aí aperta Command Shift 4, aí vai passar em cima ali. O meu site é gustavofrancofotografia.com.br, mas ali no meu site tem uma parte de histórias que é legal, daí eu boto histórias de cada casal que eu gosto muito, assim, fotografei. Mas o meu Instagram é onde eu coloco, que é Gustavo Franco Fotografia, se a galera quiser seguir lá, é onde eu tenho colocado ideias pessoais, às vezes, e tal. Tenho tentado postar mais, e é lá que eu tenho postado meus trabalhos mais recentes e tal. Então, e é lá que estão acontecendo as coisas. Então, se vocês quiserem seguir no meu Insta e tal, é a melhor forma de seguir o meu trabalho, se alguém quiser e gostar das minhas fotos. Legal. Vamos continuar com o pessoal do chat? Eu acho que a gente só fala deles agora. Teve uma pergunta no meu celular ali, que eu só queria falar um pouco sobre ela. Qual que era a pergunta? Que é, uma pergunta não, é o Ricardo Mariga, lá, meu amigo, falando sobre a relação entre as pessoas no casamento, principalmente entre legal. talvez fotógrafo e pessoa que faz vídeo e tal. Eu acho que existe só uma coisa que a galera que faz vídeo deveria parar de fazer, que é deixar um cara filmando no meio, que eu não sei por que eles fazem isso, eu não entendo o porquê que é preciso, mas muitas equipes deixam o cara no meio o tempo inteiro filmando, no meio, eu digo no meio do corredor, ou da entrada do casamento. E aí é bem difícil fotografar mesmo quando alguém está fazendo isso, sabe? Talvez, eu acho que tudo tem uma forma de achar formas diferentes de fazer, sabe? Mas sobre a relação das pessoas no casamento, eu acho que é muito importante a galera parar de se complicar entre fotógrafo e vídeo, assim. Eu nunca tive problema com ninguém do vídeo, assim, e tal. Isso fez com que, ao contrário disso, quando eu trabalho com a equipe junto, então a pessoa tem mais liberdade para dizer, meu, sai daí, cara, sabe? Então, eu acho que as pessoas precisam parar de se odiar. E, meu, as pessoas estão casando, então vai lá e diz pro cara, eu vou mandar tu sair se precisar e tal. E eu acho que uma coisa que as pessoas precisam parar é isso, de se complicar entre vídeo, ou porque, eu tenho uma equipe de vídeo, eles não contrataram, sabe? Tá, eles quiseram outra equipe, sabe? Mas eu acho que as pessoas precisam melhorar mesmo o seu relacionamento na hora do casamento, sabe? Eu tenho um grande problema, que até eu falei antes com ele, a gente tem um grande problema da alimentação, sabe? Eu acho que, se uma pessoa estiver assistindo disso, que trabalha com um garçom, ou numa cozinha, ou o dono de um clube, qualquer coisa assim, entendo que é muito difícil mesmo quando as pessoas não deixam a gente comer, sabe? Esse é um assunto que eu me seguro muito ainda para não colocar na internet, mas talvez um dia eu coloque. A gente já teve garçom que falou, sentem no chão, sabe? Onde é que a gente vai comer? Sei lá, sentem no chão, sabe? Ou não me deixaram comer com minha mulher, tipo assim, sabe? Coisas assim, idiotas, que acabam que tu não consegue fotografar direito o resto do casamento porque o cara não deixa tu comer, sabe? Existe essa cultura que, como é um fornecedor, o fotógrafo não pode comer no mesmo momento, sabe, que os noivos. Isso tem que mudar mesmo, tem aquele texto lá do Brigadeiro, acho que que isso é um problema muito grande que eu passo, normalmente nos clubes maiores, sabe, quando deveria ser o contrário. A gente passa por esse problema, sabe, e não tem achado solução. A gente tem tido esse problema gigante nos fotógrafos e acabam que as pessoas se irritam entre si, as pessoas criam problemas entre si por causa da comida, sabe. Então eu acho que
cabe a todos nós, talvez, começar a falar sobre isso na internet, sei lá, se juntar e tentar achar uma solução para uma coisa simples, que é só comer no horário que a gente precisa comer. Fogo sempre dá jeito. Não, brincadeira, gente. Não vamos tocar fogo nos clubes. Vai lá. Bom, vamos para as perguntas, que eu vi que vocês ficaram brabos, que a gente quase não fez pergunta de vocês, então vamos para a pergunta do chat. Eu vou rasgar o meu papel. O GV do Prado está perguntando para o Gustavo se é viável investir uma grande quantidade de dinheiro para começar nesse ramo da fotografia. Desculpa, não ouvi. Se é viável investir uma grande quantidade de dinheiro para começar no ramo da fotografia, já comprar aquela câmera caríssima e um MacBook gigantesco e coisas do tipo. Gigantesco. Uma tela de 96 polegadas. Ah, tá. Compra uma tela de cinema e deixa em casa. Eu acho que é melhor eu falar olhando para lá para vocês. Falando ao vivo. É, ao vivo mesmo. Não, responde, de repente responde pra ele que ele tá lá naquela câmerazinha lá. Oi, Imagina gente. que ele tá lá. Tá. Olha só, eu acho que como qualquer outro investimento, as pessoas precisam entender isso. Se a pessoa vai ser um dentista, ela precisa de uma cadeira lá, sei lá o nome do negócio. Se a pessoa vai ser outra coisa, ela vai investir em um negócio. Eu acho que quando tu começa na fotografia, eu acho que as pessoas não devem começar com boas câmeras. Eu acho que elas devem começar com a pior câmera possível. Eu comecei com uma XSI, que é uma câmera da Canon muito ruim, e isso me fez fotografar muito bem depois, sabe? Por ter que me puxar bastante, por não entender direito. Então, no início, eu acho que as pessoas... Porque no início, as pessoas precisam entender que não são profissionais da área. Então, tu não precisa ter um equipamento profissional. Só que a partir do início que tu começa a sentir falta, eu acho que quando tu vai fazer um negócio teu, aí sim, eu acho que tu tem que ter um investimento num equipamento. Por exemplo, eu tenho uma ideia de que se a câmera ela não tem um backup na própria câmera, se são câmeras que não têm 2 cartões, eu acho que isso não é uma câmera para se fotografar um casamento, porque vão ser um dia perdidas fotos assim, eu já fui salvo por ter 2 cartões, sabe? Então, isso que é investir em bons equipamentos. Eu acho que tem muitas pessoas que perdem fotos, perdem casamentos, e aí tem que pagar 6 mil para, sei lá quanto que é, para recuperar um casamento, sabe? Então, isso se dá por falta de profissionalismo. As pessoas, elas têm que se portar como profissionais e têm que se portar como profissionais no seu equipamento também, sabe? Eu investi muito em equipamento no início, gastei bastante nisso, e eu acho que sim, as pessoas falam, o equipamento não faz diferença. O que faz diferença tem que ter o melhor equipamento para ti, que vai suprir todas as suas necessidades. Uma coisa sobre isso, muito importante, é que no Brasil a gente tem a ideia de que vai comprar as coisas, que não vai comprar Photoshop, que não vai comprar Lightroom, vai baixar tudo da internet, vou passar preset para os amigos e tal. Beleza, isso é uma cultura que aqui no Brasil ela é de boa, tá? As pessoas fazem isso, mas isso é, sei lá, crime, sabe? A gente precisa, como ferramentas, tanto como a câmera, o Lightroom, ele é uma ferramenta de trabalho. O outro programa que tu vai ter, se tu baixar da internet, tu não vai estar valorizando o teu próprio trabalho, sabe? Então, as pessoas precisam entender isso, que se existe um preset de Lightroom ou de qualquer outro programa para comprar, ele está ali para ser comprado e não para ser baixado ou pirateado, sabe? Então, o brasileiro precisa entender isso, que as pessoas trabalharam num programa, assim como as pessoas entendem hoje que tem um PlayStation, por exemplo, daí elas compram um jogo porque as pessoas demoraram, tem equipes gigantes fazendo aquele jogo, sabe? Então, as pessoas acho que devem começar a pensar muito nisso, sobre essa parte de que os programas eles devem ser comprados também, tanto por atualização. Tu é um profissional da fotografia e não tem um programa original, então não sei que tipo de profissional é esse que não tem um programa original, sabe? Eu passei um tempo sem. Eu acho que as pessoas têm que ter o programa original. Resumindo essa parte tão importante quanto as câmeras, eu acho que sim. E parem. As pessoas querem mudar o país, querem mudar a política, mas tem um programa no seu computador baixado, sabe? Então começa por aí, e ainda posta no Facebook sobre, então não passe na fila, não, tá? Então não tem o programa que é baixado, pirateado, não tem, simplesmente.
almoça miojo 2 vezes por mês e assina o negócio, sabe? Pergunta do Cadu Brito. Gustavo, qual fotógrafo brasileiro você mais curte? Tem um assim que você... Essa me pegou de jeito. Cara, eu tenho esse problema eu acho que o brasileiro é tão bom quanto, mas eu tenho um problema que eu não olho para o trabalho do brasileiro, sabe? Eu acho que tem uma galera no sul que fotografa demais, todos esses fotógrafos aí que vêm na cabeça de vocês são muito bons, mas tanto de casamento como não de casamento, não me vem nomes rápidos na cabeça que são o trabalho que eu sempre olho, sabe, tal. Eu olho bastante o trabalho dos gringos mesmo, aqueles que não tem como dizer o nome direito, porque é Zgacizovski, o nome dos caras, sabe? Então, é mais ou menos isso que eu... O Cadu tem um trabalho massa também, que fez a pergunta. Legal. Mas, enfim, ele tem umas fotos de criança massa, depois quiserem olhar e tal. É uma coisa artística, assim. Eu acho legal isso. A galera tentar levar a coisa artística para criança, essas coisas assim, para 15 anos, mulher, acho que falta bastante essa coisa no mercado, assim, artístico e tal. Temos daí a pergunta da Aline Marins, que é a seguinte: como encontrar o equilíbrio e pôr o seu estilo, suas referências, sua identidade na foto, sem interferir no jeito e na história do cliente? Então, voltando àquilo que o Jeff me falou uma vez, os fotógrafos, isso eu falo bastante no workshop também, que os fotógrafos precisam fotografar para si. Essa é uma ideia que é minha, tá? Que os fotógrafos precisam fotografar para si, fazer as fotos para si e não para as pessoas. Eu penso assim, eu sei que algumas pessoas não gostam desse pensamento, mas quando eu comecei a fotografar para mim, eu consegui tirar das pessoas aquilo que eu queria e fazer as fotos da maneira que eu queria. Existe toda uma coisa que eu faço o meu cliente entender isso, sabe? Então, quando eu vou fotografar, eu tenho o meu método que eles sabem que eu fotografo para mim. Então, eu não fotografo para eles. É difícil explicar, mas eu consigo explicar isso para as pessoas, sabe? Eu acho que assim, ó, eu não tenho mais a vibe de querer, por exemplo, deixar as pessoas abraçadinhas, me olhando felizes, assim. Eu não gosto de fazer isso, sabe? Eu não quero ter fotos assim. Não acho feio, mas não quero ter fotos assim. Então, é por isso que eu fotografo para mim. Quando existe toda uma coisa que eu faço também, de tentar entrar na vida, na vibe das pessoas, sabe? Quando eu fiz isso, então, tu não precisa, na verdade, fotografar para as pessoas. Tu vai ter uma ideia tua, uma identidade própria tua, que tu vai fotografar para ti mesmo, sabe? Tem uma coisa muito importante, que é sobre isso que eu falei antes, que mesmo que eu repita, as pessoas não vão. As pessoas precisam ter um processo criativo, criar o seu próprio processo e parar de copiar os outros fotógrafos do seu meio, que é o casamento, por exemplo, sabe? Então, criar um processo criativo é uma das coisas mais importantes. Ler coisas que tu não costuma ler, tem que fazer isso, senão não vai dar muito certo querer fazer coisas diferentes e tal, senão tu não vai entender o que está fazendo, né? Legal. Vamos ver. Qual que eu fiz agora? Da Aline. Ah, tá. Vamos ao Dick Arruda. Gostaria de saber se todas as fotos, tanto ensaio quanto casamento, você entrega todas com esse tratamento mais... Ele botou aqui surrealista. Tá. Mas, enfim, do teu jeito de tratar. Tá. Para responder a pergunta do Dick, eu acho que é legal falar uma coisa. Eu faço uma pergunta para os noivos agora, que essa pergunta define se eu quero fotografar eles ou não. Eu faço a pergunta se eles deixam a gente beber na festa. Se a gente pode ingerir bebida alcoólica na festa. Quando os noivos têm problema com isso, eu sei que são noivos que eu não sei se vai dar muito certo eu fotografar. Porque a partir dessa pergunta eu consegui entender algumas coisas. Eu falo isso por quê? Porque a partir disso eu sei o tipo de pessoas que eu estou fotografando. Normalmente eu fotografo pessoas que, mesmo sem entender o que é arte, elas me procuram querendo algo artístico. É difícil. Assim, ó, aquela foto que eu mostrei antes, que tem os noivos com... Acho que tu consegue passar aí de novo. Consigo passar aqui? Uhum. Deixa eu mostrar ali. Aí. Essas... Por exemplo, assim, ó, as pessoas têm que entender uma coisa, que essa foto, por exemplo, ou essa, eu sempre penso
eu sempre penso assim, ó, na minha cabeça, as pessoas vão achar que eu tô ficando louco entregar isso, sabe? Existe muito esse problema. Eu penso assim, as pessoas vão achar que eu tô numa loucura editando a foto e que eu não vou mostrar isso para ninguém, sabe? Então, as pessoas precisam perder um pouco esse medo, que eu tenho esse medo também, de querer entregar coisas diferentes para as pessoas. Mas assim, ó, quando tu define um tipo de público, é por isso que tanto se fala nisso e as pessoas não fazem isso. Definir um tipo de público. Se o teu público é aquele tipo, então tu tem que cuidar disso. Eu tenho hoje uma coisa bem definida. Eu tenho algumas fotos que eu faço para revista, que são fotos que normalmente que eles chamam de temporada, né? De temporada para temporada muda essas fotos como elas devem ser. Eles ditam a moda. E faço as fotos artísticas, que são as fotos para mim. Eu vou dizer para ti que para alguns casais eu já entreguei um tratamento e fiz outro para mim, sabe? Porque eu sabia que as pessoas não iam gostar. Por isso que parte muito de te entender e ter a ética de saber o tipo de pessoa. Muitas vezes eu fiz o tratamento para as pessoas, mas faço outro para mim colocar na internet, sabe? Mas normalmente eu consigo entregar o tratamento final para as pessoas, o tratamento que eu vou usar também, sabe? Tem um problema muito grande do granulado, que eu acho que muitas pessoas devem passar por isso, que o problema do granulado que eu gosto bastante, algumas pessoas ou revistas ou coisas acham que é problema de resolução e não entendem que tu quer granular as fotos, parecer filme e tal. Então, existe esse problema bem grande de que eu falo sempre para as pessoas, tá, tu quer pirar num tratamento, mas então entenda que, tipo, se tu vai salvar as fotos com bastante granulação, tu precisa salvar elas sem grão nenhum, para que um dia tu precise de uma revista, eles não vão aceitar os grãos e tal, os grãos na tua foto. Então, às vezes, ou normalmente eu faço para algumas fotos 2 tipos de tratamento mesmo, porque vai que as pessoas acham muito obscuro, sabe? Então, existe só uma coisa, isso só para complementar. O problema do obscuro é um problema que as pessoas não estudaram arte. Não é porque a foto é obscura e não é porque não tem cor que não é alegre. Então, as pessoas precisam educar as pessoas que estão sendo fotografadas a entender que elas não estudaram arte, a gente não estudou e sabe, e não entende que o que é mais obscuro também é bonito, sabe? Então, só por fugir um pouco do olhar não quer dizer que é algo que não é feliz, sabe? Tem fotos de pessoas desses lugares que não tem sol, tipo no norte e tal do mundo, que eles fazem fotos das pessoas segurando as outras de casal, como se tivessem... Dá a impressão que a pessoa no colo da pessoa tá não morta, mas tá em uma posição, sabe, que tá fora de si. A ideia que eles querem passar é uma coisa forte mesmo, e não essa ideia de coisa obscura ou de, sei lá, morte, sabe? Eu acho que é só tentar entender sobre o que é a arte, sabe? A partir disso, eu acho que a gente não tem a liberdade ainda de entregar arte, que nem eu falei antes. Legal. Queria só mandar um oi pro pessoal no Periscope, que está lá no celular. Ai, que legal. Está acompanhando a gente por lá. Legal. Oi, pessoal do Periscope. Deem lá o seu coraçãozinho no Periscope, não né? Não sei. Eu não tenho. Bom, tem perguntas aqui que eu vou fazer, mas não é para responder para não entregar o ouro. Tá. Porque tem um curso. Calma, tem curso. Eu já vou te dizer. Tem se um ele curso. vai responder ou não. Tem o curso. Qual software você usa para tratar as fotos? Você saberá no curso. Oi. Aqui, no curso. Então, eu uso, o nome dele é... Tadã! Mas tu também usa o Lightroom. Então, a maioria das coisas eu uso o Lightroom, porque ainda é o programa que tem tudo num só, né? É que assim, ó, eu só não vou falar pro curso aqui e tal, mas se as pessoas quiserem, elas conseguem achar o que quiserem, sabe? O problema é que as pessoas não conseguem, não vão atrás das coisas, sabe? Eu recebo tanta pergunta das pessoas me pedindo que é só tu procurar no Google, que eu não entendo por que as pessoas não fazem isso, sabe? Eu não sei por que o fotógrafo, principalmente o fotógrafo, tem esse problema de, eu quero saber fazer tal coisa. Não vem procurar na Foto TV ou procurar, sabe? Não, ele vai lá e fica perguntando, muito chato, sabe? Então, sabe, achem as coisas por si mesmo, porque eu fiz isso na minha vida. Às vezes, quando eu perguntei para as pessoas o que elas usavam, o que faziam, nunca me disseram, sabe? Nunca me falaram, porque as pessoas que sabem as coisas da maneira fácil não dão valor a isso.
Então é muito importante ir atrás do que está acontecendo. E hoje, sério, se tu curte um cara, tipo, eu curto Fer Juaristi, vai lá e vê como ele faz as coisas. Só que aí, por que eles não falam direto sobre o que eles usam e tudo mais? Porque as pessoas têm que ser educadas a não copiar as outras, sabe? Se eu falar aqui exatamente agora como eu uso as coisas e não explicar para não copiarem, as pessoas infelizmente, vão ir e fazer a mesma cor, igualzinho, sabe? Vão pegar, se o verde é 90, 50, 70, a pessoa vai ir botar o verde 90, 50 e 70, ao invés de tentar fazer a sua cor, sabe? Então eu acho que tem que se ligar muito dessa coisa da cópia, que eu vejo a galera se copiando muito. Vamos lá. Falou e não respondeu. Aqui a gente tem um depoimento / pergunta da Ananda. Ela diz: primeiramente gostaria de parabenizar o Gustavo. Estamos na semana do nosso ensaio pré-wedding e desde o momento que começamos a olhar as fotos dele, não tivemos dúvidas que ele seria o nosso fotógrafo. Gostaria de saber se, além de filmes e música, o lugar em que você tira fotos, né, as locações, também são uma inspiração. Oi, Ananda. Então, eu acho que o local, o que acontece? As pessoas acabam indo para... Isso é um assunto bem interessante, que as pessoas acabam indo para lugares, sabe, os noivos acabam indo para lugares, sei lá, vamos para Bósnia fazer um pré-wedding. Mas isso não tem nada a ver tu botar duas pessoas num penhasco, fazer lá a regra dos terços, deixar os dois de frente um para o outro. Tá, massa, mas, sabe, o que eu vejo muito é lindo se o lugar tá assim, mas e cadê a conexão das duas pessoas que tá ali, sabe? A primeira coisa que eu noto numa foto de casamento é se a pessoa, eu consigo notar muito hoje se a pessoa tá conectada ou se o cara tá ali assim, ó, de olho fechado porque tu falou fecha o olho. Daí ele tá assim e a noiva tá com o buquê aqui e assim. Fiz muito isso já. E tipo, tá, pode fazer isso, mas por que ela tá ali assim, sabe? A partir disso eu acho que se as pessoas têm os lugares, são muito importantes porque se tu pega o jeito de cada casal, o lugar vai ter muito a ver com o casal, sabe? Então, é legal mesmo, a coisa do lugar é muito importante pelo fato de que isso tem a ver com o casal. Mas, o que eu tenho visto é que o lugar, ele não importa tanto se tu conseguir a conexão das pessoas, sabe? Quando se consegue conexão entre duas pessoas, tu pode estar... sei lá, isso vai ter no curso também, pode estar em qualquer lugar no chão, que vai ficar uma foto que meu, tu olha, meu, que massa. Mas é isso que eu falei antes, o casamento, ele já tem a coisa legal das fotos pela conexão das pessoas, sabe? Só precisa melhorar um pouco a arte, mas a conexão já deixa as fotos. Como os modelos não conseguem ficar conectados assim, sabe? Então, essa é a principal parte, a conexão. O lugar é muito importante, mas o que importa mesmo são as pessoas e fotógrafo, pessoas estarem todos felizes e num momento massa da sua vida e tal. Vamos lá. Uma pergunta da Aline Marins, que talvez vá para o curso. Não sei, a Anne me ajuda aí a saber se vai para o curso ou não vai para o curso. Eu gostaria de saber se você entrega um número X de fotos, ou seja, um pacote com um número já estimado, ou você entrega quantas ficarem boas. Tá, então, eu vou entrar num assunto bem profundo disso no curso, mas funciona assim. Eu trabalho de uma maneira assim, eu não sei como os outros fotógrafos trabalham nessa parte, mas eu escolho tudo, eu faço a escolha da história das pessoas e eu entrego para elas, como eu falei antes, tipo, entre 20 e 50 fotos do ensaio, tipo isso. E no casamento eu também escolho todas as fotos das pessoas, sabe? O meu contrato, ele era pequeno, hoje ele tem, sei lá, tem muitas folhas por causa dessa parte, sabe? Porque as pessoas não vão ver as fotos que ficarem mais ou menos, não vão ver as fotos que ficarem podres, sabe? Porque existe um grande problema que tu entrega tipo 200 fotos num casamento lindas, 150 tu gosta muito, e aí aquela foto lá que tá toda torta, que os dois estão assim, é a capa do Facebook da galera, sabe? Então, isso acaba com o trabalho dos fotógrafos. Então, por isso que eu falo, as pessoas também têm que ser educadas a entender que fotos estranhas, fotos que são para o arquivo das pessoas, não devem ser postadas, não devem, sabe? E aí, quando acontece uma coisa que, desculpa quem entrega as fotos assim,
Mas as pessoas que dão as fotos sem tratamento para as pessoas escolher, muitas delas vão achar o teu trabalho ruim, sabe? Vão achar que tu não fotografa bem porque elas não entendem o porquê o cara faz umas fotos assim e porquê que as tuas fotos são escuras, sabe? Ou tá torta. Então, entregar para as pessoas escolherem sem tratamento é uma coisa que eu acho que todas as pessoas, infelizmente, deveriam mudar um pouco esse modo de entregar tudo para as pessoas olharem sem tratamento. Nem que seja algo básico, mas eu acho que sem tratamento é rebaixar o teu trabalho, sabe? Acho que é importante mudar um pouco isso. O GV do Prado tá te perguntando se você acha impossível criar uma foto foda sem edição. Meu, tá, esqueci o nome do artista agora, já viram aquela foto do gato pulando com um monte de escada e água caindo? Esqueci o nome do artista agora. Não, isso pode acontecer. A única coisa que eu sempre digo no meu trabalho é isso, é que eu criei uma forma que a edição para mim é o principal, sabe? Que eu prefiro fazer na edição. Mas se eu quisesse criar minha arte sem a edição, eu conseguiria fazer tudo na foto, sabe? Então, por isso que para te criar uma coisa assim da edição, tu tem que saber fazer o restante sem a edição. Nos programas que eu estou usando, por exemplo, é que é muito legal isso. Tu pode, por exemplo, com uma chama de um isqueiro, tu pode iluminar toda uma cena gigante, sabe? Por causa que um pouquinho de luz tu já consegue trazer toda o realce, tudo de volta, toda a luz hoje em dia. Então, vai muito do teu modo de trabalho, sabe? Como eu consigo fazer isso? Eu prefiro ligar um isqueiro, ligar a luz de um celular do que deixar um haze gigante nas pessoas, sabe? Então, só que precisa entender para poder fazer isso, né? Eu acho que uma coisa que eu vou frisar muito, muito, muito é isso. Que não adianta tu querer pirar nas fotos e na edição se tu não sabe direito o que está fazendo, né? Vamos lá. A Diana Dornelles. Oi. Talvez seja pro curso essa também. Vai lá. Como você faz a direção dos teus casais? Então, se vocês derem uma trabalhada, se vocês derem uma olhada no trabalho do Jesh, vocês vão entender mais ou menos. Não vão entender porque vão entender um pouco. Que, um pouco direito. Que tem um método criado e tal, e as pessoas não sabem disso, que consegue tirar a característica real das pessoas. Mas resumindo, porque isso é uma parte gigante do curso, as pessoas têm barreiras entre si. Meu, se é uma barreira para mim falar para as pessoas se alongarem antes do ensaio, imagina tu falar, vamos alongar. A maioria das pessoas fica assim, mas como alongar? Sabe? Então, como é que tu vai conseguir fotografar essas pessoas se pegando, sabe? Não vai conseguir. Então, existe toda uma forma que eu já fazia antes também, tentava fazer um pouco, mas isso foi criado melhor. Existe uma forma de tu quebrar barreiras entre as pessoas que existem, entre as duas pessoas que estão há 10 anos juntas, as pessoas têm barreiras, elas não conseguem ficar juntas de verdade, por isso que eu vejo muita foto das pessoas que estão juntas, mas não estão juntas de verdade. E a barreira entre fotógrafo e fotografado foi uma coisa que se criou nos últimos anos, assim, ó, que as pessoas falam, vamos tirar as fotos lá, vamos lá tirar as fotos, fazer o dia das fotos. Existe essa barreira que aí cria-se da fotografia, que é, vamos tirar as fotos. Então, essa coisa da foto posada e tudo mais se tornou uma coisa muito ruim para os fotógrafos, porque não se consegue, muitas vezes, fazer as pessoas entenderem que não é... O posado é legal também, mas existe um modo das conexões serem reais em foto, sabe? É por isso que as pessoas precisam escolherem e entenderem que tem fotógrafos que são para elas e que não são para elas. Se o fotógrafo que tu contratou não tem nada a ver contigo, ou se ele não conseguir entrar na vibe do casal, não vai ter luz ou o que faça que saia a conexão real. A foto pode sair bonita, mas a conexão não vai sair bonita. A Tainara Soares diz: Olá. Olá, Tainara. Olá. Olá. Gostaria de saber como o Gustavo faz para convencer os clientes de saírem das locações convencionais e toparem lugares mais diferentes. Massa. Há um tempo atrás, era bem difícil fazer as pessoas entenderem que um ônibus é um lugar legal para fazer fotos, sabe? Então, muitos fotógrafos ainda se sentem com medo
de falar isso para as pessoas, sabe? Sobre a locação e fazer as fotos em outros lugares, eu sempre fiz assim, eu nunca pensei em fazer em coisas normais. Para convencer as pessoas, é por isso que depende quem é teu público. As pessoas que chegam em mim, elas nunca querem algo normal, elas sempre querem algo original. Então, as pessoas precisam saber que existem fotógrafos que fazem num local interno e tem as pessoas que curtem a coisa mais louca. Então, fazer as pessoas entenderem isso no teu trabalho, eu acho que é o mais importante. Depois, não precisa explicar tanto para elas. Eu tenho um questionário que eu faço para as pessoas, desde o primeiro contato com elas, que eu já consigo ver se essas vão ser pessoas que vão aceitar essas ideias, sabe? Então, a partir disso, eu consigo saber isso. Se não tiver isso, fica meio difícil, porque eu fotografo bastante pessoas fora e tal, sem conhecer elas. Então, é difícil saber como são as pessoas. Mas a partir de um questionário ou simples perguntas que tu faz para ver como é a pessoa, tu vai entender se ela quer. Ela vai te responder, ela vai te falar: eu quero fotos com meu namorado parada na frente de uma plaquinha escrito Love 100%. Daí tu vai saber como ela quer essas fotos, que tenham ou não a ver contigo, entendeu? É tipo isso. Legal. A Diana Dornelles fez outra pergunta também, que é como você faz a curadoria das fotos que tu posta? Tá. Isso eu vou falar no curso também. A curadoria que eu faço, é que eu não tenho como falar como eu realmente faço agora aqui. Mas, essa curadoria, eu começo, uma coisa bem legal, eu começo sempre da última foto do ensaio. Hoje, eu fiz toda uma ideia para que eu conseguisse quebrar aquele problema que tem no início do ensaio, que as pessoas têm muito problema com a barreira do início do ensaio. Mas hoje em dia, a minha seleção, o principal para falar para ti e para as pessoas, é que eu começo pelo fim do ensaio, tá? Então, ou o fim do casamento. Então, a partir disso, tu consegue falar com a tua foto, sabe? Consegue entender melhor a história. Assim como muitas pessoas leem revista de trás para frente, é tipo isso. Eu acho que o começo do tratamento, da seleção, curadoria das tuas fotos tem que começar pelo fim. E a curadoria das minhas melhores fotos, eu trabalho nisso também. As pessoas não trabalham nisso. Eu trabalho na curadoria das minhas fotos, ou seja, eu realmente separo as fotos que eu mais gosto e deixo elas sempre visíveis para mim. Se tu não deixa as tuas fotos visíveis para ti, tu acaba esquecendo que elas existem e acaba nunca colocando na internet, não fazendo nada. As pessoas têm fotos lindas, eu tinha fotos lindas que eu nunca coloquei na internet por simplesmente não fazer a curadoria das minhas próprias fotos, sabe? Então, separe por pastas, isso eu vou explicar, separe por pastas, tenha uma organização. Eu sou uma pessoa totalmente desorganizada, mas na fotografia eu sou organizado, então é necessário isso. Mesmo sendo totalmente desorganizado, ali no meu computador eu entendo onde está tudo, sabe? Então, eu acho que começa por aí. E num casamento é toda uma forma que eu criei de fazer minha curadoria. Mas comece sempre pelo fim do ensaio e tal, que tu vai sentir melhor como o ensaio é melhor no final, ou o casamento, indo para o início, sabe? Desculpa. Vamos fazer o seguinte. Que medo. Eita. Vamos pro intervalo. Falta 10 minutinhos para 5. Faz as coisas assim, do nada. Porque a gente tem bastante pergunta ainda para fazer. E geralmente a gente tem acabado falando nisso às 5. Mas hoje, especialmente hoje, vamos tentar acabar um pouquinho mais tarde. Então a gente vai pro intervalo para dar aquela respirada. E a gente volta para tentar ir até às 6. Pode ser? Fechou. Pode, né? Pode ser, pessoal de casa? Pode. Beleza, então. Até daqui a pouco.